É a seleção brasileira ou é o Flamengo? Carlo Ancelotti convoca vários jogadores da base do Mengão. Se liga só, mas antes, por falar em base, vamos ouvir o que o Felipe Melo disse do Sub-20 do Flamengo, que jogou contra o Fluminense. Felipe Melo tem o seu filho lá na base do Fluminense e tomou uma goleada. Se liga! Fala pessoal, tava vendo aqui agora as notícias, né? O Fluminense foi a pior derrota do Fluminense no Sub-20. Tomou 4 cocos do Flamengo em casa. Eu fui lá assistir o jogo. Foi 4 porque parece, aí não, né? Devem ter pedido para dar uma segurada. Porque era pro Flamengo ter metido uns 8. Isso que é o Flamengo que acabou de ser campeão do mundo. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que ter cobrança. O treinador do Sub-20 tem que ser cobrado. A diretoria tem que ser cobrada, sabe? Porque o Sub-20 é um passo do profissional. E os caras perderam de 4 em casa no Clássico, sem fazer força, depois do Flamengo vir ganhar um Mundial, os meninos com cabelo amarelo, com time reserva, meter 4. Eu que não sou mais jogador, tô com vergonha. Senti uma vergonha danada. Sabe? Uma vergonha danada eu senti. Fui lá assistir o jogo em Xerém. 4. Fazer o quê, né? O nome do treinador é Felipe Caravani. Caravani, não sei o quê, né? Ele deve fazer alguma coisa de diferente, né? Deve fazer uma coisa diferente. A cobrança tem que existir. Outra, o meu filho joga no Sub-20, não entrou em campo. Eu não tô falando porque é do meu filho, não. Tô falando aqui como um torcedor. É um absurdo. Um absurdo. Tomaram de 4 e ninguém fazer absolutamente nada. Um absurdo com a instituição, com o Fluminense. 4. Você notou esse fato curioso na convocação da seleção brasileira feita por Carlo Ancelotti? Pois bem, a seleção convocou 6 jogadores que passaram pela base do Flamengo. Sendo eles, o goleiro Hugo Souza, que atualmente defende o Corinthians, o zagueiro Alessandro Ribeiro, que defende o Lille da França, o lateral direito Wesley, que está jogando na Itália pela Roma, o volante Jean Lucas, que está jogando no Bahia, o meia Lucas Paquetá, que joga no West Ham da Inglaterra, e o atacante Samuel Lino, que voltou recentemente ao Flamengo vindo do Atlético de Madrid. Vale destacar que Vinícius Júnior também seria convocado se não estivesse suspenso. E tivemos mais um jogador do Flamengo que foi convidado a treinar pela seleção brasileira, o goleiro Léo Nanete, que vem se destacando muito pela base do clube rubro-negro. Você gostou desses nomes na seleção brasileira? Comentem aqui embaixo. Rapaziada, agora vamos ver um trechinho do Neto explicando na realidade sobre essa notícia que saiu essa semana. Ontem eu trouxe a notícia aqui no meu canal a respeito dos 4 bilhões que um grupo de investidores queriam fazer para construção do estádio do Flamengo. O Neto traz esclarecimento sobre isso. Se liga só na reação do Neto sobre isso. Na verdade, essa notícia ela foi divulgada pelo paparazzo rubro-negro, a priori, e confirmada também pelo jornal O Globo. Teve uma reunião dentro do Flamengo e algumas pessoas falaram que essa reunião seria ali investidores querendo colocar 4 bilhões e não sei mais o quê. E aí, mano, isso daí repercutiu pra cacete. Eu nem trouxe nada sobre isso aqui, porque quando a esmola é demais, o santo ele dá uma desconfiada. Eu falei assim, vamos esperar um pouco, vamos deixar as notícias serem apuradas mesmo. Mas na verdade, o que aconteceu não teve nada de investidores, grupo estrangeiro, 4 bilhões de injeção. O que aconteceu foi uma reunião interna dentro do Flamengo, definindo ali a estratégia para a criação dos name rights. Name rights esses que provavelmente vão custear o estádio. Porque qual que é o projeto do Flamengo? O projeto do Flamengo é ter o estádio, mas não abrir mão do desempenho esportivo, não abrir mão do investimento em equipes, né, do poder financeiro de ter uma equipe competitiva. Então eles querem fazer algo totalmente em paralelo, não querem misturar o caixa. Então a ideia dessa reunião foi viabilizar name rights para ter parceiros que comprem esses name rights e a partir dessa comercialização
eles consigam financiar a construção do estádio. E eu acho que isso é totalmente possível. Eu vou fazer um vídeo. Galera, eu vou trazer alguns dados para vocês mais sólidos para mostrar o porquê isso é possível. Mas resumidamente aqui, eu vou trazer alguns dados, tá? Inclusive com algumas referências aí. Valores mesmo, reais, para a gente poder ter um arcabouço bem legal de informações sobre isso. Mas assim, eu falo que é possível porque dentro do nosso país, um clube de futebol fazer a gestão de um estádio... É isso aí, rapaziada. Realmente, quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Cara, como eu falei, tem que ler lá. Falei no vídeo ontem, né? A reação do vídeo sobre esses 4 bilhões de investimento para a construção do estádio do Flamengo. Eu falei, olha, tem que ler as linhas lá, o rodapé, as letras miúdas para firmar esse contrato. Se tudo realmente for o que está sendo noticiado, assina. Só que não foi nada disso, né? Foi uma reunião para viabilizar, né, essa quantia, para não misturar as coisas aí do caixa do Flamengo. E o Neto, cara, o Neto é impressionante. Ele dá banho em muitos jornalistas aí conceituadíssimos. E o Neto traz o esclarecimento aqui dessa situação aí do estádio do Flamengo. E a Seleflá? Flamengo na seleção brasileira. 6 jogadores lá que ou melhor, passaram ou estão no Flamengo, né? 6 jogadores, fora o que eu já mencionei, né? O Alexandro, o Vinícius Júnior que não está, o Léo Ortiz que poderia estar nessa convocação, né? O Léo Pereira também poderia estar nessa convocação também do Carlo Ancelotti, né? Entre outros aí que já passaram pelo Flamengo. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí? E tem a situação aí também do Felipe Melo, né? O Felipe Melo na bronca com a goleada que o Flamengo deu pra cima do Fluminense, que o filho dele nem entrou no jogo. Então, impressionante Felipe Melo na bronca aí. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí de tudo isso, do Felipe Melo na bronca com o Fluminense, que levou uma goleada de 4-0 do Flamengo, a Seleflá, o Flamengo, a base do Flamengo na seleção e essa nota de esclarecimento aí do jornalista Neto, o palmeirense, sobre o estádio do Flamengo, que o Flamengo quer construir, né? E o noticiário chegou a falar que o estádio seria para 100 mil pessoas. A internet está aí, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu trouxe esse noticiário porque todos estavam trazendo, inclusive o Neto mencionou e a Globo, né? Confirmou também. Enfim, são boatos que às vezes a gente corre o risco de dar a notícia ou de fazer a reação. Mas eu quero saber de você, opine aqui, dê a sua opinião, seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!